que é a negro igual a preto mais pardo. Qual a importância do pardo para você no movimento? Nossa Senhora. Essa tijolada, assim, pá! Essa é. Por isso que eu gosto do Luciano. Nossa, essa é tão complexa, gente. Porque essa é uma das coisas do Brasil, né? Esse lugar, né, de ter abarcado toda uma população afrodescendente chamada de pardo e ter colocado os pretos ali como a minoria, né? A minoria da maioria, né? Porque quando a gente pensa em negros, essa denominação criada pelos órgãos oficiais, principalmente de pesquisa, né? De enquadrar dentro do que seriam os negros, os pretos e os pardos, a gente criou também esse lugar brasileiro, porque o pardo, ou mesmo o negro, ele é um lugar que ele é um lugar de cor, é um lugar de origem, é um lugar de classe social, por que não? É um lugar geográfico também, e ele responde ou confunde a várias questões que ainda ficam no Brasil, né? Quem é preto, quem não é preto, o que é ser preto. Então, se a gente entendesse que preto seria qualquer afrodescendente, a gente chamaria de preto, como nos Estados Unidos, o afro-americano é chamado de black, que a rigor significa preto, todos os pardos, na verdade, seriam pretos, né? Não seriam chamados de negros. Então, eu acho que essa palavra pardo, ela é profunda, ao mesmo tempo que ela explica muito do Brasil, dessa origem, dessa miscigenação forçada, da negação do preto, ao mesmo tempo que você quer trazer essas pessoas para suas origens. Então, eu acho que as palavras elas vão acontecendo de acordo com a necessidade, e cabe a nós usarmos as palavras da forma como a nossa ideologia, o que a gente acha melhor. Dependendo do assunto, eu uso a palavra pardo, obviamente que no dia a dia você evita, né, se referir a alguém, ele é pardo. Porém, dependendo do assunto, do que eu precisar explicar, é um termo que acaba acontecendo, assim como o termo negro também, mas particularmente eu prefiro usar a palavra preto como sinônimo de afro, como um afrodescendente, independente da cor de pele, se é claro, se é escuro, se é mestiço, se não é. Mas eu entendo o valor, assim, eu acho que às vezes as pessoas elas confundem um pouco isso, né? Elas confundem, mas também explicam. É complexo. Eu acho que eu não consigo te dar uma resposta muito definitiva sobre o pardo, porque eu também entendo que tem muitas pessoas que reivindicam essa identidade como sendo uma identidade diferente da identidade preta. Vamos pensar, por exemplo, em culturas nordestinas, em origens nordestinas, e a mestiçagem que aconteceu lá, que eventualmente é diferente do que aconteceu no sul e no sudeste do Brasil. Então, é isso, as palavras vão acontecendo, e aí a gente vai usando algumas em alguns contextos, e usando outras e tal, e assim vamos criando a nossa ideologia, a nossa realidade. Achei essa resposta fantástica. Achei fantástico. Eu tento resumir sempre a questão, quando vem a baila em qualquer círculo, que assim, o padrão é um só. E assim, o lance é quebrar o padrão, né? Não é estabelecer novos padrões, então eu tento levar sempre a discussão por esse caminho, assim, de não estar no padrão de cor, de gênero, de identidade, enfim, de orientação e tudo mais. Mas, enfim, adorei sua resposta. Mas diga, Hilário, por favor, perdão. Eu queria aproveitar e pedir para você, Lona, comentar algumas questões que eu acho interessantes nesse lado. O Luiz, você lembra do Luiz, o Luiz Carlos dos Santos, que foi também junto comigo, com a Fernanda e com outras pessoas coordenadoras do Núcleo de Consciência Negra. Ele disse que afrodescendente é toda a humanidade, porque a humanidade começou da África. Eu adoro isso. Acho isso sensacional. A rigor, toda a humanidade é afrodescendente. Né? Agora, essa questão geográfica que você falou é muito interessante, porque dependendo do lugar, entre aspas, pardo é preto, e dependendo do lugar, ele é branco. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. A gente estava ali do ladinho da FEA, né? Você lembra disso? Se você for para a FEA, muita gente branca do Núcleo de Consciência Negra era preto. Com certeza. Se você for para a ECA, que estava ali na frente, né? Um pouquinho mais distante, mas estava ali na frente, muita gente preta, ou clara, era considerada preta, mas transitava normalmente. Se você for para a FEFELESH,
que é onde tem os cursos mais populares e tal, na história, essa coisa toda, tinha mais alunos negros, mais funcionários negros, mais professores negros, a relação também é outra. Se você for para a educação, é semelhante à da FEFELESH. Ou seja, se você for aqui em São Paulo, para o Jardim Europa, né, muito pardo é preto retinto. Quase Sim. todo pardo é preto retinto. Se você for para o Grajaú ou para Carrão, o pardo é branco. Né? Então, essa é uma coisa. E essa coisa que você falou, que eu acho muito interessante, ele não tem uma identidade fechada. O sujeito, ele pode ser preto, pode ser negro, né? Porque aqui para nós, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma coisa politicamente muito interessante com a questão do negro, porque nós usamos a nosso favor. Daí o Teatro Experimental do Negro, daí o Movimento Negro, né? E esse tipo de coisa toda. Né? Mas ele também é nordestino, ele também é sulista, ele também é paulista, ele também é classe média, ele também é classe baixa. São várias coisas que compõem essa identidade, não dá para ficar fechado numa coisa só, e nem é um problema que a gente tem que resolver, no sentido, como você falou, a palavra acontece junto com a realidade. Sim. Né? Agora, a gente experiencia a realidade de pontos de vista diferentes. A oficialidade que criou o pardo, por exemplo, eu nunca vi ninguém falar assim, eu sou pardo. Nunca vi isso. Né? O pardo é sempre o outro. Né? A oficialidade experimenta a realidade de um jeito e o sujeito da realidade experimenta de outro ponto de vista. E aí tem como é que chama? A ferição de nomes lá do IBGE, o que eu mais gostei foi integral. Assim, perguntar sobre integral. Integral, que é aquela bolacha mais moreninha, sabe? É muito legal, né? Que ali 150 nomes. A lista de denominações, e aí você vê que passa pelo imaginário, pelo folclórico, pela cor da pele, pela tonalidade, pela origem. Então, realmente, né? É um lugar ainda que eu acho que ele ainda vai ser muito explorado, até mesmo por esses que são denominados pardos, né? Que em algum momento vão se encontrar, porque, como você falou, a pessoa, ela mesma não se chama de parda, mas em algum momento ela vai falar, pô, sou eu o pardo que estão falando, né? Que talvez eu não tenha a característica, não seja de pele escura, ou eu sou mestiço. E isso vai evoluindo com o tempo. Para mim, era ainda um pouco difícil ter esse entendimento. Eu já passei por fases. Então, tinha fase para mim assim, se o seu avô é preto, você é preto. Não quero nem saber se você tem olho azul, se você é loiro. Eu queria que todo mundo fosse preto. Aí, depois, você tem uma fase que ela encara mais a questão sociológica, né, da leitura social. Né? A minha cunhada, ela fala, a pessoa pode ou não correr no shopping? É o critério dela. Não, não pode. Ela pode não correr no shopping. Ela é preta. E aí, na França, tem a questão da autodenominação e da origem. Então, eu também já sigo muito isso. Eu pergunto para a pessoa, se tiver necessidade também, porque na maioria das vezes não tem a necessidade de você perguntar para alguém o que ele é, né? As pessoas vivem no dia a dia, elas não ficam falando. Tanto que a gente vê no nosso dia a dia que tem pessoas que nunca nem pensaram sobre isso, que agora que estão pensando. Mas como eu vim de uma casa preta, a minha família inteira é preta, e a gente sempre teve o debate, eu sempre tive inserida nesses contextos, era muito difícil para mim entender uma pessoa que nunca... Como que você nunca pensou? Quantas vezes, no decorrer aí da vida, alguém veio... eu sou branco ou sou preto? Cara, como que eu que vou saber o que você é, cara? Você tinha que ter sabido isso na sua casa. Mas a gente sabe que, realmente, no dia a dia, as pessoas não estão se denominando o tempo inteiro. Talvez, hoje em dia, com a questão dos debates, isso venha mais à tona, mas tem uma gama enorme de brasileiros que não estão sabendo se é branco, se é preto. No dia a dia, faz pouco tempo que mesmo nas instituições, se passou a perguntar se a pessoa é branca ou preta, né? Antes, quando você ia registrar uma criança, quem decidia se você era branco ou preto era a pessoa que registrava. Então, era ele que inventou, provavelmente essa pessoa que inventou os pardos todos, né? Porque olhava ali o neném, não estava muito claro e tal. O Exército faz isso também. Sim, mas agora tudo. Você vai tomar vacina? Eles perguntam. Você vai responder uma pesquisa? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão se entender. E aí, também, Luciano, nasce aquela outra questão, né? Que é a afroconveniência. Olha como é complexo, assim como é o Brasil, né? O pardo, ele não é uma jabuticaba do Brasil, porque talvez não seja a melhor das coisas, mas é a confusão que tem aqui, porque aí você começa a ter afroconveniência,
você começa a ter conflitos de colorismo, várias situações que vão surgindo, mas eu acho que é ok, porque a gente ficou centenas de anos sem poder discutir as coisas. E agora a gente pode, então vai ser a treta. Então, a treta da cor, a treta do relacionamento, a treta do cabelo, tudo isso eram coisas que a gente tinha que ter discutido nos séculos. Mas a gente não pode discutir. E agora estamos podendo, e vai ser a treta, porque é isso que é a evolução da humanidade, é a discussão, é a síntese, é a antítese, é a treta, né?